Êxodo, capítulo 14, versículo 13, diz assim: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Quero compartilhar hoje com você uma história que está na Revista Adventista do mês de setembro. História que conta sobre Reg Maas. Reg Maas trabalha em um pequeno grupo internacional de engenheiros que desenvolve superfícies cerâmicas. Ele faz sempre o seu trabalho com muito cuidado, com precisão e uma gentileza imensa. Também é um homem que caminha com Deus. O pastor local, Tim Main, diz que não conheço alguém com a alma mais bonita que ele. Acontece que Reg Maas e seu irmão Randy são o tipo de pessoas que fazem de tudo. E não foi diferente quando Randy decidiu construir uma casa nova de 3 andares, distante das grandes cidades. Sabendo que seu irmão seria de grande ajuda, ligou então para Reg. Não tem problema, mano. Vamos fazer sim. Vamos aproveitar e ter uma reunião em família, ele disse. Reg embalou suas ferramentas, colocou tudo no carro e percorreu 643 quilômetros até a região de Peck, no estado norte-americano de Idaho, onde Randy tinha levantado então aquele edifício e seguia finalizando alguns detalhes. Olhando para a construção, Reg percebeu que aquela casa então tinha uma chaminé bem forte, bem segura, à prova de fogo, medindo 2 metros de cada lado, e que iria do porão até o telhado, passando pelos 3 pavimentos. O final de semana, de fato, foi repleto de familiares, ótima comida, muita conversa sobre Deus. Até mesmo um dos parentes que não cria em Deus apareceu. E aquele encontro rapidamente se transformou em um banquete espiritual. No domingo à tarde, porém, Reg estava então trabalhando na beirada do telhado quando percebeu um ninho de vespas no sótão. Sem hesitação, ele decidiu pegar então um inseticida e subiu novamente a fim de lutar contra aquele inimigo. Ao se aproximar, no entanto, descobriu que havia muito mais vespas do que ele havia imaginado, e elas estavam enraivecidas. Ao acionar o spray, simplesmente uma bola giratória de vespões pretos voou em sua direção. Ele mais que imediatamente recuou, mas perdeu o equilíbrio e, imagine só, caiu para trás naquela abertura da chaminé e despencou. Despencou de uma altura de cerca de 9 metros. Ele simplesmente caiu do nível mais alto da casa. Então, no 2º andar, suas costas atingiram uma viga de madeira, o que fez que ele se virasse. Ele caiu de frente então no próximo andar, onde bateu novamente, se virando outra vez, e aí então caiu de costas, lá no último andar, lá no porão, pousando sobre então, inclusive alguns vergalhões de ferro que o perfuraram. Que queda trágica. Um dos vergalhões entrou direto pelo braço e foi até o seu pulso. Outro vergalhão entrou ao lado da coluna e perfurou parte do seu peito, pegando ali do peito para cima. Então ele se viu ali deitado, com uma camiseta branca, agora coberta de sangue, e ele simplesmente pensou: isso não vai terminar bem. Randy, que é técnico em emergências médicas, ele estava trabalhando em outro lugar da casa quando ouviu aquele grito. Porém, não tinha ideia do que havia acontecido. Então alguém bradou lá do porão: Randy, seu irmão Reg está aqui embaixo, está no porão, ele foi perfurado, venha rápido. Randy correu até o porão e parou assustado. Seu irmão estava deitado sobre os blocos de cimento com cerca de 1 metro de vergalhão enfiado no peito. Com base no seu treinamento em atendimentos de emergência, Randy sabia que aqueles vergalhões deveriam ser deixados onde estavam e que precisava que o atendimento viesse ali e depois levasse seu irmão imediatamente ao hospital. Mas ele decidiu não obedecer aquele seu treinamento, porque aparentemente não daria tempo, não seria possível salvá-lo. Então, o Randy sentiu uma forte impressão de ir contra as regras
e, visando salvar a vida do seu irmão Reg, ele rastejou de barriga para baixo, foi para baixo de Reg e em seguida o empurrou cuidadosamente, um pouco mais de meio metro para cima, a fim de tirá-lo das barras de vergalhão. Isso provavelmente não funcionaria, mas foi a impressão que ele teve na hora. Então, empurrou o seu irmão vagarosamente, sempre para cima, e o livrou ali daquela situação. Durante todo esse tempo, Reg estava tentando não respirar, com medo de sangrar por causa do esforço. Minutos depois, Reg estava livre dos vergalhões e foi colocado de pé nos braços não somente de Randy, mas também de um sobrinho. Ele andou alguns passos e disse: "Não estou me sentindo bem." Havia um helicóptero de resgate para transportar qualquer pessoa que precisasse lá no hospital da região até um centro de traumatismo. E uma ambulância estava se deslocando já de um hospital próximo para que esse processo fosse realizado. Eles acomodaram Reg na ambulância, ele foi levado imediatamente para o pronto-socorro e ninguém esperava que ele simplesmente sobrevivesse. O pastor Tim Main conta que estava na sua casa no Oregon, cerca de 640 quilômetros de distância, quando seu telefone tocou, com alguém pedindo que ele fosse ajudar, porque Reg estava morrendo. Reg precisa do Senhor rápido, foi a mensagem da pessoa do outro lado da linha. Então ele se apressou, dirigiu a noite toda, na esperança ainda de ver o seu amigo antes que ele morresse. Mas o que aconteceu a partir de agora é surpreendente. 2 médicos que cuidaram de Reg por várias horas, que não eram cristãos, inclusive saíram admirados da sala de cirurgia. Um dos médicos se encontrou com o pastor Main no saguão do hospital e falou que, embora não acreditasse em Deus, havia chegado à conclusão de que o fato de Reg estar vivo era sim um milagre. Palavras do médico: "Olhe para essa ressonância. O vergalhão que entrou em seu braço se desviou de todos os principais vasos sanguíneos. Tudo o que restou foi uma cicatriz. No entanto, o maior milagre foi o que aconteceu com o segundo vergalhão. Ele entrou bem ao lado da sua coluna vertebral, tocou a borda do seu coração, girou ao redor do seu fígado, ao redor do estômago, rins, pulmões, e depois saiu de seu peito sem causar nenhum dano maior. Esse vergalhão não andou em linha reta. Ele fez algo que parecia impossível." Reg, dando seu próprio depoimento, disse que esperava ficar sangrando pendurado nos vergalhões no porão e então percebeu que outra pessoa estava cuidando dele. "Eu nunca tive esse tipo de paz em outra ocasião", ele mencionou. Então, para o espanto, para o milagre de todos, 2 dias depois, Reg Maas saiu andando daquele hospital. E ele disse o seguinte, aliás, o pastor Main disse o seguinte: "Eu vim esperando realizar um funeral, mas o que eu vi foi uma comemoração milagrosa." E eu encerro aqui com as palavras de Reg, aquele que recebeu esse livramento do Senhor. "Do meu milagre ficariam 2 coisas comigo: algumas cicatrizes e um sentimento de gratidão. Hoje prefiro cair de uma chaminé com Deus a caminhar pela calçada sem a sua presença." Deus tem poder. Deus é o nosso Deus de milagres. Repito aqui o versículo que li mais cedo, Êxodo 14, versículo 13. "Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará." Que nós tenhamos fé, possamos crer nisso, e que Deus nos abençoe. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você nesta manhã do dia 20 de outubro de 2022. A você, meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz, meu desejo de que a gente possa se reencontrar amanhã em mais um Bom Dia Novo Tempo às 8 horas, se Deus assim permitir. Até lá.